E aí, pessoal, vamos continuar a nossa resolução de questões, né, para quem for fazer UFBA, para o cargo de assistente de administração, né? Então eu peguei algumas questões, como a IDECAN trabalha, né, nas suas provas, e tentei adaptar para o certo e errado, certo? Então a gente já fez anteriormente algumas questões, 10 questões de gestão de projetos, certo? Então tem um vídeo respondendo essas 10 questões. Agora eu trouxe 20 questões que a gente vai trabalhar o conteúdo de gestão de pessoas, certo? Então eu peguei alguns tópicos que tinha lá no edital e trouxe aqui para a gente responder, certo? Eu vou tentar deixar esse material no link aí na descrição, tá ok? Para quem quiser baixar. Então vamos lá. Questão número 1. Nos modelos contemporâneos de gestão de pessoas, algumas práticas perdem ênfase, a exemplo da rigidez organizacional. Então essa daqui, ela tá certa, viu? Por quê? Hoje, o que acontece? A gestão de pessoas, ela precisa combater essa rigidez organizacional. Então ela tem que buscar a ênfase dessa gestão de pessoas atual, certo? Ela tem que trazer competitividade, dentre outros motivos. Então, tá correto, certo? Então aqui perdem ênfase, como a rigidez organizacional, certo? Questão número 2. Quanto à gestão de pessoas, o período que tem início na década de 90, né? Baseia-se no valor do conhecimento e da inovação e representa uma evolução do pensamento administrativo anterior. Pode ser corretamente denominado como era clássica. Então, antes da gente responder essa questão aqui, eu vou trazer uma linha do tempo, certo? Das eras da gestão de pessoas. Então, vamos lá. Então, era da gestão pessoas. Então, vamos lá. Como é que aconteceu essa evolução? Inicialmente, a gente tem aqui a era clássica, ok? Que ela vai acontecer de 1900, né, a 1950. Então, aqui está associado com um departamento de pessoal, aquele mais antigo. Depois disso, a gente vai para uma era neoclássica, que vai acontecer até os anos 90. Então, de 1950 a 1990, certo? E aqui vem a administração de RH. E por último, a gente tem a era da informação. Ok? Então, as eras da gestão de pessoa, ela passa pela era clássica, depois pela era neoclássica e por último a era da informação, que é dos anos 90, dos anos 90, né, da década de 90 até hoje, certo? E essa era da informação aqui na gestão de pessoas, ela vê a gestão de pessoas como uma gestão estratégica, certo? Então a gente pensa nessa era da informação como uma gestão estratégica de pessoas, tá certo? Então é isso que acontece. Então, nessa era a gente vai ter inovação, vai ter o valor do conhecimento que tem nas organizações, certo? Então, quando a gente vai para a questão, a gente vê aqui o que? Quanto à gestão de pessoa, o período que tem início na década de 90. Então, se é no início de 90, a questão obrigatoriamente está falando da era da informação,
Então vamos lá, baseia-se no valor do conhecimento e da inovação e representa uma evolução do pensamento administrativo anterior. Qual era o pensamento? A era neoclássica, certo? Que aconteceu de 50 a 90 e pode ser corretamente denominado como era clássica. Então o erro dessa questão aqui é falar que é a era clássica quando na verdade é a era da informação. Logo o item está errado, certo? Então é importante você saber essas eras. Então cada uma, o que que acontece, quando acontece, certo? As características. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 3. De acordo com os objetivos da gestão de pessoas nas organizações, motivar as pessoas por meio de políticas estritamente remuneratórias faz parte das funções da moderna gestão de pessoas. Funções da moderna gestão de pessoas. Hoje, a gestão de pessoa, né, atualmente a gente vê que o homem ele não vai se motivar apenas com incentivos financeiros. Isso daí é de antigamente. Atualmente não há essa relação de remuneração com a motivação, certo? Então essa abordagem está associada com a abordagem clássica da administração. Então o item está errado, certo? Justamente por isso. Então a função moderna de gestão de pessoa não vai ver essa parte, certo? Não está associado com essa política estritamente remuneratória, certo? Vamos para a próxima. 4. A formulação de políticas funcionais em recursos humanos objetiva tornar o processo de gestão de pessoas o mais claro possível. Os tipos de políticas que serão formuladas e as informações que devem estar contidas nelas são definições específicas de cada organização. Porém, a maioria das políticas funcionais de RH abrange 6 processos, quais sejam: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, certo? Então, nessa questão aqui, o item está certo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a questão dos processos. Os processos que envolvem a gestão de pessoas. Que são esses aqui. Vamos botar aqui. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e, por último, monitorar, certo? Vamos dar algumas características. Então, você tem que, para a sua prova da IDECAM, você tem que saber quais são esses processos. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Não que for diferente disso, você tem que fazer uma análise do que está acontecendo, certo? Então, vamos botar algumas características. Quando a gente fala em agregar, a gente está relacionando com recrutamento e seleção, certo? Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque é um dos assuntos mais cobrados quando a gente vê questão de processos de gestão de pessoa. Próximo item, aplicar. Então, aplicar a gente tem como exemplo a avaliação de desempenho. Recompensar, a gente vai ter remuneração, vai ter benefício, certo? Desenvolver, esse tópico aqui cai bastante em concurso, certo? Desenvolver está associado com treinamento e desenvolvimento, certo? O treinamento está associado com o curto prazo e o desenvolvimento está associado com o longo prazo, certo? Manter, que vai estar associado com higiene, segurança do trabalho, certo? Higiene. E por último, monitorar. Está associado com banco de dados, por exemplo.
certo? Então, é importante que você vá para a sua prova da IDECAM, da UFBA, sabendo quais são os processos. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, tá ok? Então, desses, os mais importantes, saber a questão de recrutamento e seleção. Recrutamento é o ato de chamar pessoas para a organização. Seleção é a questão de selecionar o candidato que está mais apto à vaga, por exemplo. Já a questão de desenvolver está relacionado com treinamento e desenvolvimento. Então, esses são os principais. Recrutamento e seleção, que está associado com agregar, e desenvolver, que está associado com treinamento e desenvolvimento, certo? Vamos para a próxima agora. A gestão de pessoas nas organizações compreende um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Segundo Chiavenato, o processo de monitorar pessoas significa recrutar as pessoas certas para a organização. Então, o erro da questão aqui, vou botar aqui logo, está errada, né? O erro da questão aqui, ela está relacionando o monitorar com recrutar. Como a gente já viu, né, como eu já destaquei, o recrutamento está associado com a etapa de agregar pessoas, certo? Já se fosse para monitorar, teria que ter como exemplo um banco de dados, certo? Uma avaliação de desempenho, certo? Não, a avaliação de desempenho está associada com aplicar, certo? Vamos para a próxima. 6. Então, a 6 também trabalha no mesmo esquema da 5. As questões de certo e errado, ela tentam confundir o aplicar com alguma etapa de agregar, eles misturam, certo? Então, vamos para a questão número 6 agora. O processo de aplicar pessoas significa treinar e capacitar as pessoas. Então, essa aqui também está errado, certo? Porque quando a gente fala em treinar e capacitar as pessoas, a gente está no desenvolver pessoas, certo? Tá tudo ok aí? Vamos para a próxima, né? Para Carvalho, a avaliação de desempenho constitui-se numa série de técnicas com a finalidade de obter dados e elementos sobre o comportamento profissional do funcionário a ser avaliado durante o seu desempenho nas atividades de trabalho. A respeito da avaliação de desempenho, é correto afirmar que cada organização utiliza um método para avaliar o desempenho, pois existe somente um método sistematizado com tal finalidade. Então essa daqui, claramente ela está errada, né? Ela restringiu bastante, né? Pois existe somente um método. Então tem vários métodos de avaliação de desempenho, certo? E cada um vai se encaixar, vai ser indicado para cada situação. Então a organização pode usar de um jeito, outra organização pode usar de outro, certo? Então o erro da questão número 7 é que existe somente um, quando tem na verdade vários e vai ser para cada situação, certo? Próxima questão é a número 8. Vamos lá, né? Denomina-se turnover a soma dos períodos em que os empregados de uma organização se ausentam do trabalho, seja por falta, atraso, doença ou quaisquer outros motivos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, certo? Para a gente ver essa daqui, que é uma questão bastante interessante que as bancas estão cobrando, certo? Então vamos lá. Quando a gente vê esse conceito de turnover, a gente está vendo, vou botar aqui, turnover, certo? Ela também é conhecida como rotatividade, certo? Rotatividade, certo? O que acontece nesse turnover ou rotatividade?
quando está relacionado com o gestão de pessoas, certo? Então está associado com admissões, desligamento, certo? Demissões, desligamento, certo? Então, é um indicador que vai ver a saúde organizacional. Já o conceito que está trazendo na questão número 8, ela diz respeito ao absenteísmo. Acontece bastante nas empresas, né? Então, o absenteísmo, na verdade, é essa ausência ao trabalho, certo? Por falta, atraso, doença ou qualquer outro motivo. Então, o gabarito dessa aqui é errado, certo? Porque o absenteísmo que está relacionado com falta, atraso, doença e outras coisas. Já o turnover, ele vai associar com rotatividade de pessoal, certo? 9. Utilizados para incluir pessoas em organizações, o processo de agregar através do recrutamento e seleção de pessoal pode ser denominado de processo de provisão ou suprimento, certo? Pode ter esse nome, né? A gente viu que é agregar, pode ser prover ou suprir, certo? E é uma forma de promover o alinhamento entre aquilo que a organização pretende e o que o candidato tem a oferecer. Trata-se do início de uma história das pessoas e, por isso, um dos principais objetivos do programa de integração é desencadear um processo coletivo de aprendizagem partilhado por todos os membros. Então, essa daqui está correta, certo? Eu trouxe essa questão aqui para a gente ver o que seria um programa de integração. Programa de integração no serviço público, geralmente é após a posse, por exemplo, no primeiro dia de exercício, por exemplo. Então a gente trabalha aqui a integração, ou no serviço privado também. Qual é o objetivo de integrar? É que as pessoas que vão entrar naquela empresa ou naquele órgão público se adaptem ao ambiente de trabalho, conheçam as normas, conheçam as pessoas, conheçam os regulamentos, certo? Então, vai conhecer como é a cultura, como é que trabalha, certo? Então, está relacionado com isso. Então, o programa de integração ele vai desencadear um processo coletivo de aprendizagem partilhado por todos os empregados, certo? Agora vamos para a questão número 10. Na gestão de pessoas, os objetivos organizacionais. A gente tem como objetivo lucro, produtividade, eficácia, devem prevalecer sobre os objetivos individuais de seus trabalhadores em qualquer situação. Então aqui está claramente errada, sem pensar, né? Está erradíssima, certo? Por quê? Porque na gestão de pessoa, ela tenta, o objetivo dela é manter o equilíbrio. Mas como assim o equilíbrio? É entre os interesses da organização com os interesses individuais. Então, um não pode prevalecer sobre o outro, certo? Então, a gestão de pessoas, ela trabalha com isso, o equilíbrio. Então, organização e o indivíduo. Então, não deve prevalecer sobre os objetivos individuais, certo? Então, a questão número 10 está errada. Vamos para a próxima agora, a número 11. Atualmente, a gestão de pessoas prega uma gestão que combine em uma relação ganha-ganha os interesses individuais dos colaboradores com os interesses da organização. Então, essa questão 11 traz justamente o que eu falei anteriormente. Então, tem que buscar o equilíbrio. Então, outra palavra-chave para
a atuação da gestão de pessoas, essa relação ganha-ganha, certo? Entre os interesses individuais com os interesses da organização. Então, o gabarito aqui é correto, certo? Vamos para a próxima. Número 12. Do ponto de vista de gestão de pessoas, os empregados vinculados à organização compõem o patrimônio físico da organização. Então, o que vocês acham nessa questão aqui? Então, a gente vê aqui que é como a gestão de pessoas hoje ela trabalha. Hoje ela tem uma visão que o funcionário ele é um parceiro, ou seja, ele é do patrimônio intelectual, ele forma o capital intelectual, certo? O patrimônio físico, quando a gente vê patrimônio físico, a gente vai ver a questão dos permanentes, por exemplo, a gente vê os imóveis, a gente vê máquinas, certo? Então, do ponto de vista de gestão de pessoas, os empregados vinculados à organização compõem o capital intelectual da organização, o patrimônio intelectual, são parceiros. Então, quando a gente vê que é patrimônio físico, a gente não vai associar pessoas, e sim a imóveis, máquinas, certo? Então, o gabarito da 12 é errado, certo? A próxima questão que a gente vai trabalhar, vamos lá. Considerando a importância do gerenciamento de pessoas em uma organização, julgue o item. A gestão de pessoas é uma área contingencial e situacional da empresa. E aí, o que vocês acham? Aqui a gente vê que o gabarito é correto. Não sei se vocês ainda já pegaram administração geral, mas uma das teorias é a teoria contingencial e situacional, que é a que a gente está atualmente. Na administração geral a gente vê isso, certo? Que é a questão de a empresa ser adaptável, tem que se ajustar conforme a situação que ela está enfrentando, certo? Então essa capacidade de mudança, esse ambiente competitivo que as empresas vivem hoje, elas precisam que as empresas elas precisam ser contingentes, sejam situacionais. E na gestão de pessoas não é diferente. Então a gestão de pessoas ela é uma área contingencial e situacional da empresa, certo? Então o gabarito dessa 13 é certo. Próximo. Uma questão bem interessante que a gente vai pegar um detalhezinho da área de desenvolver pessoas, que a gente viu lá no processo, lá na questão 1, 2, certo? No que se refere à gestão de pessoas, julgue o item. A área de treinamento e desenvolvimento deve estar sempre em constante mudança, pois deve acompanhar a evolução de demandas externas e as possíveis necessidades em termos de novas competências. Então, como eu disse na questão anterior, na questão número 13, né? Que a gestão de pessoas, assim como a empresa e as pessoas, elas têm que ser adaptáveis, certo? Então ela tem a questão da mudança. Então por isso que o gabarito da 14 é certo, certo? Porque a área de treinamento e desenvolvimento ela está em constante mudança. E eu vou fazer aqui um detalhamento sobre treinamento e desenvolvimento. Quando a gente fala em treinamentos, a gente vê um processo de curto prazo, beleza? Então, associar curto prazo com o treinamento. E também ela constrói competência nas pessoas, certo? Nas atividades, por exemplo, nas atividades. Já quando a gente fala em desenvolvimento, a gente vai ver
que é um processo de longo prazo, de médio de longo prazo, certo? De médio e longo prazo. E que ela vai preparar os indivíduos para os desafios, né? Para o futuro, desenvolver para o futuro. Certo? Então, é importante que vocês saibam, principalmente que o treinamento ela é curto prazo e o desenvolvimento é de médio e longo prazo. E eles dois está associado com desenvolver pessoas, né? Aqui, ó. 1 e 2, certo? Então vamos agora para a próxima. Eu só beber uma aguinha aqui e volto já. Pera aí, viu? Voltando. Vamos para a questão número 15. Eu trouxe a questão de responsabilidade social como de gestão de pessoas, certo? Então vamos lá. A responsabilidade social é um assunto que não se relaciona com a área de gestão de pessoas. O que vocês acham disso aqui? Aqui o gabarito é errado, certo? Porque a responsabilidade social ela está diretamente relacionada com a gestão de pessoas. Porque as organizações, né, os comportamentos, eles precisam estar alinhados com esses objetivos da gestão de pessoas. Então, na verdade, eles se relacionam com a gestão de pessoa. Certo? Próxima questão, a 16. Quanto à função do órgão de gestão de pessoas, as suas atribuições básicas, seus objetivos, suas políticas e seus sistemas de informações, sistema de informação. Julgue o item seguinte. Na gestão de pessoas moderna, então a gente tem que lembrar de novo, moderna é como a gente está hoje, que está em competitividade, os funcionários eles são parceiros, estamos num ambiente contingencial, situacional, certo? Então, na gestão de pessoas moderna, há um abandono do controle autoritário, coercitivo e uma crescente necessidade de empoderamento dos empregados com a delegação de atribuições e responsabilidade. O gabarito dessa aqui é sexta, porque nessa gestão de pessoas que a gente está hoje, a gente vê bastante a necessidade de empoderar os funcionários, empowerment. Então, aqui, ó, tem que ir para a prova e saber que o empowerment é o empoderamento, certo? Delegar atividades, delegar atribuições, responsabilidades. Então, hoje na gestão de pessoas modernas acontece isso, certo? A gente quebra aquela visão de antigamente para esse momento que estamos hoje, certo? Então, o gabarito da 16 é correta. Vamos agora para 17. Considerando-se a importância das pessoas para as organizações, é objetivo da área de gestão de pessoas manter políticas éticas e socialmente responsáveis. Então, é justamente isso que é um dos objetivos que a gestão de pessoas ela possui. Então, ela tem outros objetivos, certo? Então, além disso, de manter políticas éticas e socialmente responsáveis, a gente também tem que ajudar a organização a alcançar
seus objetivos. O que mais que é de objetivo da gestão de pessoas? Trazer competitividade. O que mais? Que os empregados eles fiquem motivados, eles sejam treinados. Trazer qualidade de vida, certo? Então, são alguns dos objetivos da gestão de pessoas. Então, além de manter políticas éticas e socialmente responsáveis, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos, trazer competitividade para a organização, manter qualidade, desenvolver qualidade de vida para os funcionários, certo? Então, isso são objetivos da gestão de pessoas. Vamos para 18. Mas antes de ir para 18, trazer sigam aí, deixa o seu like no vídeo, se gostou. Comenta o que achou do vídeo, certo? É importante para divulgar o trabalho que está acontecendo, certo? Então, dependendo da situação, eu vou gravar outros vídeos de arquivologia. Eu vi que tem administração de materiais, eu posso trazer questões dos conteúdos para essa prova da UFBA, certo? Que vai acontecer aí. Então vamos lá, continuando. Questão número 18. Pode-se dizer que os trabalhos sujeitos a um esquema de rotatividade. Lembra como é o outro nome de rotatividade? Turnover, certo? Tendem a aumentar os custos com treinamentos. Então essa daqui é uma questão de interpretação, certo? Então, o gabarito dessa daqui é correto, certo? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma rotatividade, ela vai ter uma necessidade da empresa de ter custos, certo? E um dos custos é o custo com treinamento. Porque se uma pessoa sai, ela precisa ser reposta por outro, em muitos casos, né? Então vamos dizer que fulano fazia isso e ele foi demitido, ou ele pediu para sair. Quando outra pessoa vir, vai ter custos com treinamentos, certo? Custos com recrutamento. Então tem vários custos que está associado com o turnover, certo? Então a gente tem custos de recrutamento, nós temos custos com a integração. O que mais que a gente vai ter custo? Custo até para tem custos secundários, como por exemplo, associado com a produção, porque quando o novo parceiro chega, ele não está adaptado àquela situação, ele tem que aprender, então ele vai ser um pouquinho menos produtivo, certo? E tem vários outros, como custo com documentação e por aí vai, certo? Então o turnover, ele aumenta os custos, certo? Turnover, rotatividade, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai para a questão número 19. Um aspecto fundamental da gestão moderna de pessoas é que elas são ativadoras dos recursos organizacionais. Então esse gabarito dessa aqui está muito bonito. Pode botar no seu resumo que a gestão de pessoas é que elas são ativadoras dos recursos, porque os parceiros são ativadores, eles agregam a organização, certo? Então o gabarito dessa daqui é correto. E vamos para a última questão. Quanto às relações humanas, ao desempenho profissional e ao desenvolvimento de equipes de trabalho, julgue o item. De acordo com a teoria das relações humanas, dificuldades em participar e em se relacionar com o grupo podem provocar elevação da rotatividade pessoal, abaixamento da moral, fadiga psicológica e redução dos níveis de desempenho.
Então aqui mais outra questão que está falando de turnover. Então, o que pode causar, né? O que pode causar? A gente tem abaixamento da moral, fadiga, redução dos níveis de desempenho. Então tudo isso está associado com isso, certo? Então foi isso. Então eu trouxe essas 20 questões de gestão de pessoas para vocês verem como a IDECAM pode trabalhar na prova. Beleza? Espero que gostem. Deixa o like aí, comentem alguma coisa, qual é a matéria que vocês queiram que traga mais questões. Vou tentar fazer arquivologia próximo vídeo, certo? Trazer mais questões no estilo da IDECAM, só que de certo e errado, certo? Para a gente trabalhar. Então era isso e valeu!